Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 13 de abril de 2022, quarta-feira santa, queremos elevar ao Senhor o nosso hino de louvor e adoração. Do Rei avança o estandarte, fuge o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibraram, para lavar meu pecado, o sangue e água jorraram. Árvore esplenda e bela, de rubra púrpura ornada, de os santos membros tocar, digna só tu foste achada. Ó cruz feliz dos teus braços, do mundo o preço pendeu, balança fosse do corpo, que ao duro inferno venceu. Salve o altar, salve vítima, eis que a vitória reluz, a vida em ti fere a morte, morte que a vida conduz. Salve a cruz, doce esperança, concede aos réus remissão, dá-nos o fruto da graça, que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo perdão, aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz, para arrancar-nos a escravidão do pecado, concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o Evangelho de hoje trata da traição de Jesus, que será entregue nas mãos dos seus inimigos para ser preso, flagelado e crucificado. Após ter participado da Santa Ceia no cenáculo, Judas Iscariotes saiu ao encontro dos sumos sacerdotes para planejar a traição de Jesus, pois ele era o responsável por entregá-lo à morte.
Ele vai até os sumos sacerdotes e pergunta: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Judas combinou com os inimigos de Jesus um sinal: aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Marcos 14, 44. Sabendo que Jesus estava em oração no Horto das Oliveiras, dirigiu-se para lá. O beijo era o ósculo da paz, uma saudação comum entre os amigos. Judas usa um símbolo que representa a amizade e a fraternidade para atrair Jesus. Isso mostra a maldade do seu coração. Jesus, tentando fazer Judas refletir sobre o que estava fazendo, pergunta: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Lucas 22, 48. Se formos analisar a vida de Judas, percebemos que ele é um dos 12 apóstolos a quem Jesus havia dado poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, conforme nos fala Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 2. Assim como os outros apóstolos, Judas conviveu com Jesus durante os seus 3 anos de ministério. Ele era um pregador do Evangelho e curava em nome de Jesus. Mas apesar de todos esses dons espirituais que Jesus havia dado a ele, deixou que o demônio tomasse conta de sua vida através do desvio do dinheiro dos apóstolos. Diz São João, ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Então Judas se deixou levar pelo pecado da avareza. Segundo o padre Camilo Júnior, a avareza é o apego excessivo, exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. O avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. A avareza faz com que o dinheiro ocupe no coração o lugar que deveria ser somente de Deus. Jesus nos convida a superar a avareza, que é dos 7 pecados capitais, dizendo: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. A avareza gera a ganância e o desejo de acúmulo, pois para o avarento nada mais é importante do que seus bens materiais. E no desejo de conquistar cada vez mais bens materiais, o avarento se esquece que o valor maior é a vida. Assim, a avareza faz com que se ame mais as coisas do que as pessoas. Se formos comparar a atitude de Maria Madalena e Judas, percebemos a diferença do que estava no coração de cada um. Maria Madalena, num gesto de gratidão a Jesus por tudo que ele lhe tinha feito, ungiu seus pés com um perfume de nardo puro no valor de 300 moedas de prata. Judas traz Jesus por 10% deste valor, 30 moedas de prata. Judas tinha um coração avarento, enquanto Maria Madalena tinha um coração cheio de gratidão. O Papa Bento XVI diz que Judas é avarento. O dinheiro é mais importante do que a comunhão com Jesus, mais importante do que Deus e o seu amor. São Paulo a Timóteo já chamava atenção sobre a avareza, dizendo: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Levados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enveredaram em muitas aflições. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Quantos que por causa do dinheiro se afastam da graça de Deus e vendem a sua alma ao demônio. Nesta Semana Santa, procuremos nos converter de nossos pecados, especialmente daqueles que repetimos várias vezes, para que o maligno não faça deles uma porta de entrada em nossa vida. O pecado arrasta o pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal, nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Que pela paixão e morte na cruz, Jesus nos livre de todos os nossos pecados e dê-nos a graça de vivermos na santidade
e na comunhão plena com Deus e com a Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça da sua bênção. Amém. O Cristo cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, a vós, a vossa família, o dia de hoje, os vossos trabalhos e estudos e todas as pessoas pelas quais nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.